e quando que a tontura tem cura realmente? A tontura é labirintite? A minha tontura vem e vai, aparece mais aos movimentos, aparece mais quando eu me viro de um lado para o outro, ou a minha tontura ela aparece no dia a dia, caminhando. Esses são relatos muito comuns entre os meus pacientes. Eu sou a doutora Camila Grosselli, fisioterapeuta, especialista em reabilitação vestibular. Atuo na área das tonturas, labirintite, vertigem, distúrbios do equilíbrio há 12 anos, tratando pacientes nas mais diversas disfunções do labirinto que causam os sintomas de tontura de forma geral. Você sabia que labirintite é um dos tipos de tontura e é o mais raro que existe? Sabe por quê? Porque labirintite nada mais é do que uma infecção do ouvido interno. Ou seja, para você ter uma tontura por labirintite, o seu ouvido precisa estar inflamado, infeccionado, com alguma alteração muito forte que vai causar tonturas muito intensas, vão te deixar até hospitalizado, acamado, com surdez momentânea, com vômitos frequentes. Esse é o episódio real de labirintite. Mas se você nunca teve o seu ouvido inflamado ou infeccionado, mas tem tontura, inclusive com frequência, você pode ter outros tipos de lesões no labirinto que causam esses sintomas. Vou citar alguns deles: vertigem postural, que é a famosa tontura dos cristais do ouvido que saem do lugar. Esse tipo de tontura é o mais comum, porque você estava bem, estava tudo certo e de repente teve uma crise em que tudo girou e te fez perder o chão. Sensações como cabeça pesada, flutuante, náuseas, alguns episódios de vômito momentâneos, mas que logo passou. Essa crise vai e ela volta. E isso se chama vertigem postural porque cristais do ouvido que saem do lugar. É isso mesmo. Aqui dentro do nosso ouvido, entrando no nosso ouvido nessa região aqui, nós temos o sistema vestibular. E esse sistema é responsável pelo equilíbrio perfeito do nosso corpo. Quando tem alguma falha nesse sistema aqui, vem os sintomas de tonturas, desequilíbrios e demais associados. A vertigem postural, que é a vertigem dos cristais soltos, ela é rápida de tratar quando você é atendido por um profissional experiente nesse ramo. Então, se os cristais estão soltos dentro do seu ouvido, nós precisamos reposicionar com manobras específicas. A partir do momento que a gente faz o diagnóstico e faz o reposicionamento de forma correta, os seus cristais voltam para o lugar e eles não saem mais e retomam seu equilíbrio, as crises vão embora. Ainda assim, pode ficar uma tontura residual que precisa ser tratada de forma mais elaborada pela reabilitação vestibular. Outro tipo de tontura muito comum que poucas pessoas sabem é a tontura causada por enxaqueca. Isso mesmo, existe um tipo de tontura chamado migrânia vestibular. A migrânia é uma tontura causada pela enxaqueca da cabeça, do cérebro, que vai agredindo o seu labirinto e deixando sensações como pressão na cabeça, flutuação, confusões visuais, sensibilidade à luz, a barulhos. São características muito comuns de uma migrânia vestibular, que são dores de cabeça frequente causando tonturas. Ou se você já teve as dores de cabeça frequente e ficou uma sequela de tontura depois disso. Outro tipo bem comum de tontura que é pouco falado é a tontura por problema cervical, e essa merece um vídeo específico somente desse assunto, porque a nossa cervical ela é responsável por controle da nossa cabeça no nosso corpo e ela envia receptores sensoriais em que mandam informação de movimento da cabeça e do corpo junto com o labirinto para o cérebro. E quando você tem algum bloqueio na sua cervical, seja por tensão muscular, seja por alguma vértebra que está desalinhada, hérnia de disco, alguma dessas situações provoca um bloqueio, uma interrupção do funcionamento normal da sua cervical, pode causar tonturas. Essas tonturas podem causar também sensações de flutuação, mareio, cabeça meio aérea, meio esquisita, meio que numa bolha. Pode causar
tonturas inclusive aos movimentos dos olhos e da cabeça, porque o fluxo sanguíneo do corpo para a cervical, do corpo cervical cabeça, não está passando corretamente. Então é muito comum você ter um tipo específico de tontura por problema cervical. Vai sair um vídeo específico somente de tontura cervical, porque você merece saber mais sobre esse assunto. E nós temos, entre os tipos mais comuns de tontura também, a hipofunção vestibular, que é uma perda da função normal do labirinto causada por alguma lesão. A própria labirintite, crises intensas de tontura prolongadas, intoxicações medicamentosas, tudo isso pode agredir o seu labirinto, fazendo com que ele perca algumas funções normais. Então, se o seu labirinto, seu sistema vestibular é responsável por movimentos de olhos, cabeça, corpo, equilíbrio, alguma parte dessa foi afetada, causou uma hipofunção vestibular, que é uma perda das funções normais. Então, digamos assim, de forma bem simples para você entender. O seu labirinto, o seu sistema vestibular, manda informações de movimento para o seu cérebro. Quando existe uma falha nesse sistema por uma perda de função vestibular, essas informações não estão indo de forma correta, adequada e começam a causar tonturas, desequilíbrios, sensações de puxar para um lado específico. Pode ser de um lado só, que é o mais comum, unilateral, ou pode ser bilateral, nos dois ouvidos, que é um pouco mais complexo, mas também é mais difícil. E citando outros tipos de tontura, a própria herpes zoster que ocorre nessa região do rosto ou do ouvido interno pode causar tonturas e danos mais graves. Existe a TPPP, que é a tontura perceptual postural persistente, que é uma tontura causada por estresse, alto impacto psicológico, ansiedade, depressão. É uma vertigem fóbica, é uma consequência de um lado psicológico que danificou o seu sistema vestibular. Essas são apenas algumas das causas das tonturas, das disfunções do seu labirinto. Mas tudo que eu citei aqui tem cura. Por quê? A reabilitação vestibular é responsável por tratar o seu labirinto. Quando a gente avalia corretamente o seu caso, quando a gente entende o que está acontecendo, quando a gente faz testes específicos para entender onde estão as lesões do seu labirinto, nós conseguimos tratar de forma correta. Com manobras, com exercícios específicos de neuromodulação, neuroplasticidade, com tecnologias avançadas, tudo isso é um combo para agregar no seu tratamento. Por isso que hoje a reabilitação vestibular é uma das formas mais eficazes e mais completas de tratamento para problemas de labirinto, tonturas, vertigens, desequilíbrios e demais sensações relacionadas a isso. Se você sofre com tontura, seja há alguns dias, alguns meses ou mais de anos, a reabilitação vestibular pode ser a melhor solução para você. E o meu método já existe há 12 anos, Tontura Tem Cura. Eu vou te acompanhar do início ao fim até eu ter certeza que você está livre deste mal. Através dos links que está aqui na bio, você vai ter acesso aos meus contatos e pode falar diretamente comigo e com a minha equipe para entender melhor sobre o tratamento e sobre como eu posso te ajudar a curar as suas tonturas definitivamente. E para acompanhar mais sobre tonturas, se inscreve aqui no meu canal, deixa um like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder para a gente ajudar todo mundo a se livrar, porque tontura tem cura.